Olá, meus caros! Hoje falaremos sobre assuntos de curiosidades. Curioso em saber quais são? Assista e confira. Bora pro vídeo. A Idade Média, um período que se estendeu aproximadamente do século V ao XV, é frequentemente vista como uma época de trevas, mas na verdade foi um período de grande transformação e imaginação. As pessoas daquela época, embora envoltas em mitos e superstições, tinham uma visão fascinante do futuro. Ao olharmos para os escritos, as obras de arte e as crenças populares, podemos perceber como a imaginação medieval moldava suas expectativas sobre o que estava por vir. Primeiro, é importante entender que a Idade Média era marcada por uma forte influência da religião. A visão de mundo medieval era profundamente espiritual. As pessoas acreditavam que a história estava em um grande arco que culminaria no juízo final. Essa crença moldava suas expectativas sobre o futuro. Para muitos, o futuro era um tempo de julgamento, onde as almas seriam pesadas e decididas entre a salvação ou a condenação. Assim, o desejo de um futuro melhor estava ligado à necessidade de viver uma vida virtuosa e de estar em conformidade com os ensinamentos da Igreja. Mas o que mais as pessoas imaginavam para o futuro? Um dos temas recorrentes nas histórias e lendas da época era a esperança de um mundo melhor, muitas vezes personificado em figuras messiânicas. O rei Arthur, por exemplo, era visto como um símbolo de um futuro glorioso, onde a justiça prevaleceria e a paz reinaria. As histórias sobre a Távola Redonda e os cavaleiros que buscavam o Santo Graal refletiam um desejo de um tempo em que a bondade e a bravura triunfariam sobre a maldade. Essa ideia de um futuro idealizado estava entrelaçada com a realidade da vida medieval, que era muitas vezes brutal e incerta. Além disso, havia um fascínio com o conhecimento e a sabedoria. A Idade Média não foi apenas um período de escuridão, foi também uma época de aprendizado e redescoberta. As universidades começaram a surgir, e com elas, a ideia de que o conhecimento poderia moldar um futuro melhor. Filósofos e teólogos como Tomás de Aquino começaram a explorar questões que desafiavam a visão tradicional da fé. Essa busca por conhecimento era uma forma de imaginar um futuro onde a razão e a fé pudessem coexistir, levando a um mundo mais iluminado e esclarecido. A arte também desempenhou um papel crucial na forma como as pessoas viam o futuro. As catedrais góticas, com suas torres altaneiras e vitrais coloridos, eram mais do que simples edifícios. Eram uma expressão da aspiração humana. Elas simbolizavam a busca por algo maior, um desejo de alcançar o divino. As representações de santos e mártires nas obras de arte não apenas contavam histórias do passado, mas também inspiravam esperança para o futuro. As pessoas viam essas imagens como guias, mostrando que a virtude e a fé poderiam levar a um destino melhor. E o que dizer das inovações tecnológicas? Embora a Idade Média seja muitas vezes vista como um período de estagnação, na verdade, foi uma época de invenções que moldaram o futuro. A roda hidráulica, o arado de ferro e a bússola foram apenas algumas das inovações que começaram a surgir. As pessoas daquela época estavam começando a perceber que a tecnologia poderia transformar suas vidas, e assim, imaginar um futuro em que o trabalho seria mais fácil e a vida mais confortável. Essa ideia de progresso, embora rudimentar, era um sinal de que as pessoas estavam começando a sonhar com um mundo diferente. No entanto, nem todos tinham uma visão otimista do futuro. As epidemias, como a peste negra, trouxeram um profundo desespero e incerteza. A morte em massa fez com que muitos questionassem a bondade do mundo e a própria natureza de Deus. Essa crise levou a uma visão mais sombria do futuro, onde o medo e a dúvida se tornaram predominantes. As pessoas começaram a imaginar um futuro onde a vida era efêmera e onde a morte poderia chegar a qualquer momento. Esse contraste entre esperança e desespero é uma característica marcante da imaginação medieval. Gostando dos nossos vídeos? Curta e siga nosso canal. Como assim? Curiosidades. Segue o vídeo. As histórias e lendas populares também refletiam essa dualidade. Os contos de fadas, por exemplo, muitas vezes apresentavam um mundo mágico, onde o bem sempre triunfava sobre o mal. Esses contos ofereciam uma fuga da dura realidade da vida medieval, permitindo que as pessoas sonhassem com um futuro onde a felicidade e a justiça eram possíveis. Ao mesmo tempo, as histórias de monstros e demônios serviam como advertências sobre os perigos que poderiam surgir no caminho. Essa mistura de esperança e medo moldava a forma como as pessoas viam o que estava por vir.
E o que dizer do papel das mulheres na imaginação medieval? Embora muitas vezes relegadas a papéis secundários, as mulheres também tinham suas próprias visões sobre o futuro. Figuras como Joana d'Arc desafiaram as normas da época, mostrando que as mulheres poderiam ser agentes de mudança. A ideia de que uma mulher poderia liderar e inspirar outros a lutar por um futuro melhor era uma visão poderosa que começou a emergir, desafiando as limitações impostas pela sociedade. A literatura medieval, com suas epopeias e romances, também desempenhou um papel crucial na formação dessas visões. Obras como a Divina Comédia de Dante Alighieri não apenas exploravam a vida após a morte, mas também refletiam as esperanças e temores da sociedade sobre o que estava por vir. A jornada de Dante através do inferno, purgatório e paraíso simbolizava a busca pela redenção e pela compreensão do futuro. Essa obra, assim como outras da época, servia como um espelho das aspirações humanas, mostrando que, mesmo em tempos de incerteza, havia sempre um caminho a ser seguido em direção à luz. Em suma, a imaginação medieval sobre o futuro era uma tapeçaria rica e complexa, tecida com fios de esperança, medo, fé e desejo de conhecimento. As pessoas daquela época, mesmo diante de desafios imensos, sonhavam com um mundo melhor, onde a justiça e a virtude prevalecessem. A Idade Média pode ter sido um período de trevas em muitos aspectos, mas também foi uma época de luz e criatividade, onde o futuro era um campo fértil para a imaginação humana. Ao olharmos para essa época, podemos aprender que, mesmo em tempos difíceis, a esperança e a busca por um futuro melhor são partes essenciais da condição humana. E talvez, ao refletirmos sobre essas visões do passado, possamos encontrar inspiração para imaginar o nosso próprio futuro. Obrigado por assistir nosso canal Como Assim? Curiosidades. Comente e compartilhe com seus amigos. Curta e siga nosso canal. Toque o sininho para mais vídeos. Canal Como Assim? Curiosidades.